Eu hoje venho-vos aqui falar um pouco de um desafio que me foi dado, de vos falar de inovação. Falar de inovação é, como se dizia há pouco, falar um pouco do futuro. Mas nem tudo o que diz respeito ao futuro nos deve fazer esquecer aquilo que somos e daquilo de onde estamos. Daí que, quando estava a fazer a minha reflexão sobre aquilo que vos vinha a dizer hoje, optei por pegar numa metáfora, na metáfora do mar azul, que, como adiante veremos, está intimamente ligada, por um lado, à inovação, mas por outro também àquilo que hoje aqui estamos a fazer em Matosinhos, uma cidade que tem uma relação muito próxima, muito afetiva com o mar, e onde o mar tem uma importância muito grande naquilo que é a economia aqui desta região. Na minha intervenção, eu gostaria de ser capaz de vos deixar duas ideias. Uma é que a inovação é, acima de tudo, uma síntese de uma série de características que estão ao alcance de muitos daqueles que estão aqui presentes nesta sala. A segunda é que, em Portugal, nós ouvimos falar muito de inovação como sendo algo que é projetado na economia global, mas gostaria que também ficasse claro que em Portugal é perfeitamente possível vencer aquilo que é o desafio da inovação, e com exemplos, para que nós sejamos capazes, num momento que é particularmente difícil, de olharmos para esta solução como uma solução para o país, para o futuro. Há pouco, quando aqui estávamos, o professor Castelo Branco fez um jogo, e como já estamos numa altura muito avançada da noite, para espicaçar um pouco, ia também seguir aquilo que foi a metáfora do jogo do professor Castelo Branco para vos desafiar. Quando nós olhamos para a imagem, o que é que vemos? Vemos o telefone. Eu sei que há pouco havia várias questões por trás do telefone e, de facto, quando nós olhamos e vemos aqui o telefone, durante anos, e aliás havia o Pavlov dizia-nos que nós, de tanto termos atitudes repetitivas e consistentes e condicionadas, éramos conduzidos a raciocinar sempre de uma determinada maneira. E aquilo que eu hoje gostaria de fazer era desconstruir um pouco essa ideia daquilo que os nossos olhos veem. Porque muitas vezes a inovação está na capacidade de olhar para um objeto destes e ver algo mais do que um simples telefone. E, de facto, foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, em tempos, não há muitos, há cerca de 12 anos, houve um senhor que olhou para este aparelho e viu algo mais que um simples telefone. Para nós, um telefone era um objeto de mera comunicação. Ele, que era um homem de informática, um homem de software, transformou este aparelho, e este aparelho que inicialmente era um telefone, passou a ser, na prática, um computador. Hoje, mandamos e-mails, falamos no WhatsApp, relacionamos, tiramos fotografias, escolhemos restaurantes, marcamos hotéis, fazemos toda uma série, uma infinidade de tarefas que, no fim, até nos esquecemos que este telefone serve para fazer chamadas. Aliás, se nós nos apercebemos hoje, a quantidade de pessoas que durante esta sessão usaram o seu smartphone para uma infinidade de tarefas que não a mera chamada, e qual foi aqui o momento mágico? O momento mágico foi quando alguém foi capaz de olhar para este objeto e, para lá daquilo que era a sua aparência, lhe viu toda outra uma série de oportunidades. E desde esse dia que a nossa vida mudou. Hoje, muitos de nós recordamos o tempo em que nós usávamos o telefone, e esse telefone, pura e simplesmente, não é? Esse telefone, pura e simplesmente, só servia para fazer chamadas. Mas não só. Nós olhamos para aqui e vemos um computador. Sim, de facto, aqui o que nós temos é um computador. Mas até o computador hoje serve também ele próprio para fazer chamadas. Aliás, as próprias televisões hoje em dia permitem-nos fazerem chamadas. Ora, o que é que nós no fim temos? O que nós no fim temos é que olhar para os objetos e ver para o lado deles. O que eu vos trago hoje é o que o Álvaro Costa falava, o fenómeno da drone economy. Este equipamento aqui, ou então este que nós não podíamos trazê-lo porque já tem 5 metros
de comprimento, já leva uma carga de 50 kg. É um avião, tem asas, uma hélice, não é? Mas este avião não tem piloto. Este avião não só não tem piloto, ele é designado como sendo um veículo aéreo não tripulado. Estes veículos aéreos não tripulados representam a visão de uma série de pessoas que foram capazes de ver além daquilo que era convencional. O que nós aqui temos é um veículo que voa sozinho, literalmente. Esqueçam aqueles quadricópteros que vocês viam telecomandados. Estes equipamentos são, acima de tudo, plataformas com software que são capazes de fazer uma infinidade de missões que vão, a prazo, alterar a forma como nós vemos aquilo que são os equipamentos tradicionais. Com equipamentos deste estilo, podemos vigiar, fazer vigilância marítima, podemos combater oceanos, podemos monitorar redes elétricas, podemos fazer policiamento, podemos fazer toda uma série de controle de pirataria. Há toda uma série de valências que nos possibilitam uma série e uma infinidade de missões a um custo muito mais baixo e com muito maior eficiência. Aquilo que se assiste em termos globais é uma verdadeira revolução, muito semelhante, em certa medida, àquilo que nós vimos no telefone. Aquilo que nós sentíamos que era um avião está-se a transformar. E, em Portugal, ao contrário do que muitos possam pensar, já se faz do melhor que existe em termos globais nesta matéria. Este equipamento que vocês veem aqui, 80% deste equipamento é incorporação nacional. Software, moldes, eletrónica, tudo isto é completamente português. E isto é aquilo que, no futuro, nos pode vir a dar muito retorno ao país. Mas, se isto é tão bom, será que estamos na presença de um super-homem? Não. Uma das coisas que devemos ter consciência é que nunca devemos acreditar nem em super-homens nem em super-máquinas. As tecnologias, todas as tecnologias que nós vimos aqui hoje, têm virtudes, têm vantagens, têm vindo a transformar e muito o nosso modo de vida, mas representam também elas próprias riscos e ameaças. É esses riscos e ameaças que também temos de saber cobrir, as questões de privacidade, as questões relacionadas também com perigos próprios de queda, responsabilidade civil. Há toda uma série de matérias que são um desafio muito grande para a nossa sociedade. Mas não devemos deixar nunca, e nunca os devemos esquecer. Porquê o Mar Azul? O que nós vemos aqui hoje é uma caravela, sim. É uma caravela e, em certa medida, é aquilo que foi o sonho português há muitos anos. Há cerca de 5 anos eu estava a frequentar um MBA em Espanha e, durante uma aula de estratégia, ensinavam-nos isto que era a Blue Ocean Strategy, que era basicamente uma visão que os professores de Harvard e do INSEAD tiveram, que nós não devíamos andar a competir e a comparar-nos uns aos outros. O verdadeiro valor acrescentado estava nesta capacidade que teríamos de ir mais além, de navegar em águas mais profundas, em águas mais soltas. Eu, quando estava na aula, pensei assim, isto que estes senhores estão a dizer hoje, tão inspirador, tão inovador, e que nos é apresentado como se fosse verdadeiramente a revolução ao nível das ideias, não é muito diferente daquilo que nós estudamos na escola, que nós tanto ouvimos e que tinha sido dito por Camões: navegar por mares nunca antes navegados. E quer dizer, e disse o Camões há 500 anos muito melhor do que dizem estes professores miraculosos de Harvard, e ele viu o que estes senhores só viram 500 anos depois e só tinha ele um olho, não é? E quer dizer, e conseguiu ver-nos isto muito mais facilmente. E é isto um pouco que me traz aqui hoje. O que eu hoje estou aqui a dizer podia ter sido dito há 500 anos. Provavelmente não estaríamos a discutir drones, provavelmente estaríamos a falar de astrolábios, não é? Estaríamos a falar de mapas, estaríamos a falar de outro tipo de visões. Mas, de facto, Portugal sempre foi um país capaz de dar novos mundos ao mundo.
E aquilo que verdadeiramente é inovador não é o produto do nosso pensamento. O que é verdadeiramente inovador é a forma como nós vemos o mundo, são aquelas qualidades que nos movem e que nos fazem mover. E todas elas já existiam há 500 anos. E, portanto, quando nos falam em Blue Ocean Strategy, quando essa teoria inspira de uma forma tão importante personalidades como o Steve Jobs, eu penso, aqui já nós tivemos o sucesso precisamente seguindo a mesma estratégia e com uma diferença. De facto, o que iam eram caravelas e, de facto, literalmente, elas navegavam o Mar Azul. O que é que nos marcava? O que nos marcava era precisamente a persistência, o sacrifício, a capacidade de ver mais longe, a capacidade de sonhar, a vontade de fazer diferente. Quando uns nos encaminhavam para descobrir as Índias pelo Brasil, houve alguém que disse, não, vamos para o Sul. Quando nós pensávamos que a forma de navegar era necessário gerir os ventos, alguém descobriu a navegação à bolina. Foi preciso desenhar mapas, desenhamos os mapas. Foi preciso criar o astrolado, criamos o astrolado. E isso foi-nos capaz de criar uma das épocas mais áureas de sempre em Portugal. E quando vemos isso, pensamos, o que é que nos falta? O que nos falta, de facto, é voltar àquilo que essencialmente nós sempre fomos. Persistentes, abnegados, sonhadores, com vontade de fazer diferente. E aquilo que nós vemos hoje aqui, nesta tecnologia 100% portuguesa, é o fruto do sonho de um conjunto de pessoas que há 7 anos decidiu que havia de combater e fazer aquilo que estava por ser feito. Quando há 7 anos se arrancou com este projeto, julgou-se, estes sujeitos estão loucos. Era impossível, num mercado dominado pelos grandes tubarões americanos e israelitas, combatê-los. Recentemente, este mesmo equipamento que vocês estão aqui a ver, esteve no Kosovo. E no Kosovo, em concorrência com o equipamento alemão e americano, foi considerado o melhor. Numa altura em que estamos a dar a volta, numa altura em que Portugal precisa de ir mais longe, julgo que tem que ser esse o nosso sonho. Aqui em Matosinhos há um sítio que eu considero muito inspirador, na Marginal. Se calhar muitos de vocês não conhecem e não sabem, mas há umas estátuas. Estas estátuas são uma réplica de uma tela realista do mestre Augusto Gomes, que representa o sofrimento das mulheres de pescadores que choram os seus homens que morreram num naufrágio ocorrido a 2 de dezembro de 1947, o maior naufrágio que houve até hoje, onde morreram 152 pessoas. Pessoas que viviam do mar, pessoas que hoje continuam a viver do mar, numa sociedade que não deixou o mar, o sacrifício e a vontade de fazer mais. E quando eu ali vou e vejo toda aquela contemplação, penso, será que, num momento tão complicado, não devemos saber honrar a nossa história e o sacrifício destas gentes? Eu por coincidência, preparei esta apresentação no dia 2 de dezembro. E quando me apercebi dessa coincidência, achei que não podia ser coincidência. E queria terminar-vos, precisamente, trazendo essa ideia de que nós temos que saber ganhar o futuro, mas sempre, sempre, sempre honrando aquilo que nos traz aqui, que é o nosso passado e a nossa história. Para terminar, e aproveitando os últimos 35 segundos que me faltam, e dar-vos nota daquela mensagem final, pegando um pouco como o Álvaro Costa gosta de fazer naquilo que são os músicos. Pedro Munhosa diz sempre que vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. Eu sei que ele dizia isso com outro sentido, se calhar mais próprio da hora que estamos hoje, às 2 da manhã, mas acho que sim, acho que o que nós temos que fazer é aquilo que não foi feito.
E, portanto, terminando, era isto que os convidava para fazermos aquilo que ainda não foi feito.